Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 e 2, o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes, em meio às pressões e decepções de um dia, nada tão bom quanto lembrar-se de que temos uma casa, temos um lar e poder voltar para lá, para o nosso aconchego. Foi exatamente isso que salvou a vida do filho pródigo. Ele lembrou-se que tinha uma casa, que tinha um pai, que tinha uma família, que tinha um lugar aconchegante. Ele havia se enganado com respeito à vida e com respeito a si próprio. Fez apostas que deram em nada. Ele acreditou em ilusões e acabou perdendo tudo que tinha e quase tudo o quanto ele era. Mas a lembrança da casa do Pai o salvou, pois em determinado momento, quando ele sentia fome, ninguém lhe dava nada, nem mesmo as alfarrobas que eram levadas para os porcos. A palavra do Senhor nos diz que ele caiu em si. E ao cair em si, ele lembrou-se da casa do Pai. Quantos trabalhadores na casa do meu Pai estão passando tão bem e eu aqui com fome, sem ter nada para comer? E o Senhor diz na sua palavra que naquele momento ele se levantou, deu meia volta e começou a andar em direção à casa do Pai, onde tinha toda uma celebração preparada para aquele momento. E a vida daquele menino foi outra completamente diferente a partir daquele retorno. A casa de seu pai tinha tudo que ele havia perdido, inclusive a sua própria imagem. O mesmo diz respeito a nós e Deus. Nós precisamos da casa do Pai. Não me refiro a um templo, embora eu reconheça o quanto o templo é importante e necessário à nossa vida. Alguns dizem que não, mas eu não concordo. A história da fé aponta para o valor do templo. Mas o que me refiro com casa do Pai é exatamente a experiência da presença de Deus em nossa vida. Ou seja, Deus fez todo o necessário para que possamos desfrutá-la. Inclusive, nos fez casa para si. Somos o templo do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Deus vem habitar conosco, habitando em nós, tomando parte de nossa vida, envolvendo-se em nossos dramas, em nossos sentimentos e também em nossos projetos e planos. Há lugar na casa do Pai para todos nós. Alguns pensam que é preciso melhorar, que se faz necessário mudar de vida para poder ter lugar na casa do Pai. Mas é justamente o contrário. Nós precisamos ocupar o nosso lugar na casa do Pai para melhorarmos, para mudarmos de vida, para nos aperfeiçoarmos como criaturas feitas em imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. Essa é a ordem certa das coisas. Antes que possa ocupar-se de melhor, precisa ocupar-se de crer e ocupar seu lugar na casa do Pai. Jesus é a porta da casa do Pai. Ele convida cansados e sobrecarregados para virem participar deste banquete espiritual na casa do Pai,
para vir ter conforto, para vir ter alívio para as almas. Ele vem buscar pecadores para levá-los para casa. É na casa do Pai que nos encontramos com a vida. Portanto, somos todos desafiados a ocupar o nosso lugar. Pois Jesus nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. Pensemos nisso. No amor de Cristo.